Pois é, e tem mais um outro aspecto em relação ao ato realizado no Rio de Janeiro, porque Jair Bolsonaro afirmou ter conquistado o apoio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para votar o projeto de lei da anistia. A sigla é uma das mais influentes no Congresso, tem 44 deputados e 15 senadores e 3 ministérios no governo. A bancada somada do PSD com a do PL entregaria ao projeto da anistia 136 votos no plenário da Câmara. O líder do PL na casa, Sóstenes Cavalcante, afirmou que vai protocolar um pedido de urgência para a tramitação desse projeto de lei da anistia. Dávila, Jair Bolsonaro tem comemorado, os acordos costurados com os caciques dos partidos para conseguir votar esse PL da anistia. E aí no ato no Rio de Janeiro ele reforçou que aparentes desavenças ou diferenças entre ele e Gilberto Kassab foram superadas e parece que Kassab inclusive manifestou apoio para esse projeto de lei da anistia. E aí eu lhe pergunto, como a gente deve, primeiro, interpretar esse empenho de Jair Bolsonaro na aprovação do PL da anistia? A gente tem que olhar somente para a questão que envolve a injustiça, as penas exageradas, ou há ingredientes secundários que a gente precisa levar em consideração? E o que o Centrão espera ao apoiar um projeto como esse? Porque o Centrão sempre tem objetivos, né? Precisa olhar para isso também. Caniato, nada como interesse comum para unir as pessoas. Você briga um tempo, na hora que começa a ter um interesse comum, todo mundo volta à mesa e começa a ter uma estratégia conjunta. É exatamente o que está fazendo essa reaproximação do ex-presidente Bolsonaro com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. O ponto é o seguinte, o que une? Une é o sentimento de injustiça. Um sentimento de injustiça, Caniato, reconhecido não só pelo Centrão, pela oposição, mas pela própria base governista, como já havia manifestado o próprio ministro da Defesa, o Múcio, e como havia manifestado o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Então, assim, já existem, inclusive, vozes da base governista entendendo que houve enorme injustiça. Não se condena pessoas nessa baciada de acusações coletivas, como bem disse o delegado Palumbo, sem respeitar a individualização, com esses inquéritos secretos por tempo indeterminado, sem o devido processo legal, sem o devido à ampla defesa. Isso não existe no Estado democrático de direito. Isso não existe num país que se diz democrático e que respeita o Estado de Direito. Então, o sentimento, e aí voltando a responder uma pergunta importante que o Beraldo levantou, a única bandeira que deveria ter na rua hoje, como já tem no Congresso Nacional, e eu entendo que tem chance desse projeto da anistia ser aprovado, é a palavra injustiça. Todo mundo se sente injustiçado nesse país, e isso é o que conota com as pessoas. Foi a coisa mais injusta como pessoas do 8 de janeiro foram julgadas. Misturou baderneiro com a cabeleireira que usou um batom numa estátua. Misturou um coitado morador de rua com uma pessoa que destruiu o prédio público. Não é assim que se faz as coisas no Estado democrático de direito. Então, o sentimento de injustiça, ele é latente, ele está presente no desrespeito aos atos e os ritos do Estado democrático de direito. E é por isso que há hoje uma união da base da oposição com o Centrão e com uma pequena parcela ainda de governistas que reconhecem que houveram abusos. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que o Centrão quer? O Centrão aproveita uma chance para consertar uma injustiça e constranger o governo. Afinal de contas, Caniato, o Centrão já desembarcou do governo. Todos os líderes do Centrão já anunciaram que estão fora do governo. Então, o ponto é o seguinte, é mais uma coisa para tomar uma decisão que é popular, que conserta uma injustiça e além de tudo, constrange o governo. Pois é, inclusive tem informação de bastidor que Tarcísio de Freitas poderia estar articulando apoio dentro do Republicanos para conseguir votar o PL da anistia. Porque Marcos Pereira, que é o presidente da sigla e jurista, faz uma leitura diferente de alguns caciques partidários. Ele entende que o PL da anistia não deveria ser votado agora,
que é grande a chance de judicializarem e o STF entender que é inconstitucional, porque o processo, o pacote ainda está em curso, né? Ainda está sendo apreciado em blocos, né? Em lotes, mas ainda está em curso. E aí Marcos Pereira, segundo as informações, diz que isso deveria ser votado após a conclusão dos julgamentos pelo STF. E são muitos, né? Os réus. Você, delegado Palumbo, o acerto entre PSD e Jair Bolsonaro, parece que Gilberto Kassab fez essa manifestação dizendo que o partido está pronto para votar o PL da anistia. Seria um reforço e tanto, hein, delegado? Com certeza, né? Agora, essa submissão de alguns deputados, dirigentes de partido ao Supremo Tribunal Federal realmente é desanimador, né? A Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo, é independente do Poder Judiciário. Nós não podemos pensar em fazer leis pensando o que será que o Supremo vai decidir. Se for assim, então coloca uma coleira lá nos deputados e senadores e fala, vamos fazer tudo o que eles querem. Não pode ser desse jeito. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso significa que tem que ser respeito nas decisões de cada poder. Eu não acho de forma alguma que esse PL da anistia é inconstitucional. E nós não podemos pensar assim porque ele realmente não é inconstitucional. É um projeto elaborado pelos representantes do povo, está cumprindo todos os ritos que a Câmara dos Deputados e futuramente o Senado Federal vai cumprir. E a gente não pode pensar dessa forma. Já me falaram também, olha, você não pode propor a PEC para acabar com a progressão de regime, porque o Supremo entende que é inconstitucional. Mas espera aí, eu estou querendo mudar a Constituição Federal. Como assim? Então não precisa de Congresso Nacional? Vamos fechar as portas e deixar só apenas um, então somente poder, mandar e tomar conta de tudo. O sentimento, as pessoas têm que entender que esse projeto da anistia não é um projeto da direita, não é um projeto da esquerda, não é um projeto do centro, é um projeto de questão de justiça. Não é razoável que uma mulher que pega um batom, escreve uma frase numa estátua, pegue 17 anos de cadeia. Isso não é razoável. Ela tem que responder pelos seus atos. Qual foi o ato que ela cometeu criminoso? Dano. Mas será que estragou realmente a estátua ou apenas passar um pano com água e sabão lá limparia essa estátua? Ou seja, a pena do dano, ela cabe termo circunstanciado. Ela seria levada até a delegacia, assumiria o compromisso de ir até o fórum e depois responderia em liberdade. A gente não pode aceitar que, enquanto a gente vê chefe de facção como André do Rap, que está solto, saiu pela porta da frente, um faccionado pertencente à 8ª facção mais poderosa do mundo, que arrecada 1 bilhão, R$1 bilhão por ano, mais do que muita multinacional. A gente não pode aceitar que um indivíduo desse saiu pela porta da frente dos nossos tribunais e uma senhora que parece que é mãe de família, passa um batom e pega 17 anos. Isso não é razoável. O que as pessoas têm que entender é que esta pauta é uma pauta do povo e de questão de justiça. Não é da direita e não é da esquerda. Talvez seja por isso que o Kassab está decidindo apoiar esta pauta. Você, Cristiano Beraldo, os acordos costurados por Jair Bolsonaro com algumas lideranças partidárias para votar o PL da anistia. E a gente tem que colocar em perspectiva o empenho de Jair Bolsonaro, o quanto isso também acaba tendo um peso diferente numa eventual tramitação desse PL ou não, se isso ajuda ou atrapalha, mas também o posicionamento desses partidos, né? Pelas contas de alguns opositores, Jair Bolsonaro já teria conquistado um número suficiente de votos para aprovar a anistia na Câmara. Peneato, para mim, o evento mais importante do ponto de vista político de ontem foi a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro de que fez as pazes com Gilberto Kassab. Isso tira das costas de Tarcísio de Freitas um peso enorme, porque Tarcísio estava sendo confrontado a se decidir se iria manter a sua aliança com Jair Bolsonaro ou se abriria a mão dela para ficar com o Gilberto Kassab numa estratégia ali muito ligada à velha política. Afinal de contas, o PSD de Gilberto Kassab fez um número enorme de prefeitos no interior de São Paulo que poderiam ser a base da reeleição de Tarcísio de Freitas. Com essa conversa, que foi uma conversa que, na minha leitura, ela tem muito de pragmatismo e pouco de sinceridade, não é que
se criou ali uma amizade entre Jair Bolsonaro e Gilberto Kassab, mas o pragmatismo da política fez Jair Bolsonaro perceber que Kassab se tornou um personagem, uma peça importante demais para ser deixada no campo da inimizade. E com isso, Gilberto Kassab tem sido tolerado por outros partidos que estavam ali num ponto de animosidade com ele, agora pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O que isso quer dizer do ponto de vista político? Que as costuras, as alianças, os apoios, as escolhas de candidatos ao governo, ao Senado, passarão ali, de uma certa forma, por uma conversa, uma chancela de Gilberto Kassab. E isso faz com que Jair Bolsonaro mantenha-se de uma forma mais estável, aliado a um nome que será um personagem importante da política, tanto em 2026 quanto nas futuras eleições, que é Tarcísio de Freitas. Então, Caniato, esse apoio do PSD de Gilberto Kassab ao projeto da anistia, ele é um fator talvez menor diante da repercussão que esse entendimento entre Kassab e Jair Bolsonaro significa.